Bom, boa noite oficialmente, sejam muito bem-vindos. Eu estou bem feliz de poder estar nesse encontro síncrono, né? Esse encontro ele tem como objetivo a socialização dos materiais pedagógicos produzidos por vocês. Alguns materiais muito interessantes, né? Bem coerentes com o que a gente está trabalhando na unidade 1, né? Com essa produção textual, onde o aluno, né, tem autoria, onde se faz uma produção textual que não é mecânica, não é uma repetição, não é feita com assuntos isolados, mas sim onde o sujeito realmente está imerso, né, nessa produção, implicado, né, ela tem toda uma condução para que ela aconteça, e o professor tem toda uma função importante de mediador entre o sujeito, o aluno, né, seja criança, adolescente ou jovem adulto, e a produção textual como objeto de estudo, como objeto de interação. Vocês percebem na minha fala e nos textos que leram também que a perspectiva é bastante interacionista, socioconstrutivista, né? De propósito, certo? Houve lá um questionário inicial, por que essa perspectiva, aliás, de todo o curso, imagino, e mais voltada a essa perspectiva, porque a gente não acredita numa educação, num trabalho que seja apenas memorização, que seja cópia, que seja repetição. E quando a gente pensa na leitura e produção textual, a gente também não acredita que o melhor são aquelas atividades tão cotidianas na sala de aula, como trabalhar um texto, ler em voz alta, ou ler a leitura silenciosa e fazer perguntas. Né? Simplesmente isso, que o trabalho tem que ser para além disso, né? O sujeito realmente tem que estar imerso nessas discussões para poder produzir um texto, ter o que dizer no seu texto. Tá? Sobre isso, antes da gente passar a apresentação dos materiais, né? Eu gostaria de enfatizar, eu já estou lendo alguns planos de aula, já estou fazendo observações, que os planos têm que ser coerentes com essa proposta. Eu recebi alguns planos, por exemplo, que a proposta de produção textual era baseada nas crianças observarem, ou adolescentes, né, observarem ilustrações, desenhos, escreverem sobre. Né? A gente sempre enfatiza que esse tipo de trabalho pode até trabalhar uma sequência descritiva ali, mas não propicia ao sujeito que ele realmente se coloque, né? Se eu coloco ali uma imagem de uma criança, por exemplo, bebendo água, né? Como alguma proposta desse tipo veio, né? Não existe muito que o sujeito dizer sobre isso. Então, um pouco de cuidado com esse planejamento para que ele seja realmente um planejamento onde as crianças vivam intensamente a produção textual, sintam, se expressem, né? A gente não trabalhando numa perspectiva de língua morta, né? De só repetição, né? Mas sim de vivência mesmo, tá? Então, esse seria uma observação. Eu tenho recebido planos excelentes, mas alguns estão trilhando esse caminho, né? Que aquele é um caminho que se vê muito na escola, né? A produção a partir de figuras isoladas, ou escreva sobre seu final de semana, ou sobre suas férias, e se o sujeito teve um final de semana péssimo, ou férias, ele vai estar pouco mobilizado para a escrita, tá? Então, que a gente faça isso de uma forma significativa, imaginando cada momento da sala de aula. Como é que vai estar disposta essa sala de aula? Vai ser em vai ser em rodinha, vai ser uma atrás do outro, desde que seja coerente, mas não, a gente não está dizendo aqui que não pode mais ser assim, mas tem que ter uma razão para ser assim, né? Então, tudo justificado. Quanto aos materiais pedagógicos, didáticos, também eu recebi vários muito interessantes. Só que alguns vieram desta forma. Ah, eu achei interessante esse jogo, né? O objetivo não é que vocês pesquisem jogo, né? E vejam aquele jogo interessante para socializar. O objetivo é que vocês produzam um material. E esse material possa ser usado realmente na prática de vocês.
Então, agora, na apresentação, o colega vai apresentar e a gente vai tecer nossos comentários, né? Pode ser apenas elogiar o trabalho do colega, mas pode ser também dizer, bom, quem sabe tu faz dessa outra forma, esse jogo talvez fique mais interessante, tá? Então, a gente vai estar sempre pensando em qualificar esse material e também aprender, porque a gente sempre tem coisas novas para aprender ou coisas que a gente ainda não pensou, tá? E eu digo isso com toda tranquilidade, porque eu já tenho muitos anos aí de ensino básico e eu estou sempre aprendendo novas maneiras de trabalhar a produção textual, a leitura, a gramática, que vai ser o caso da próxima unidade, a ortografia. A sequência da disciplina está pensada desta forma, não arbitrariamente, ela tem uma lógica, porque realmente em sala de aula, o mais importante, né, é trabalhar leitura e produção textual. Depois, se a gente trabalhar bem essa questão, a gramática, ela vem, né, em decorrência desse trabalho da leitura e produção textual. E a ortografia não é menos importante, mas ela deve ser a última coisa que eu vou ver, por exemplo, ao analisar um texto, né? Então, primeiro eu tenho que ver a questão da coerência, da coesão, da estrutura, né, do gênero textual, se está de acordo com o gênero, uma série de coisas. Depois eu vou ver como a criança ou o adolescente se coloca nessa questão da gramática e tudo mais, né, da linguagem, né, do estilo. E por último, eu vou pensar nas questões de ortografia, para que eu não pegue aquele texto, aquele material, e faça o que a gente chama de higienização, né, de limpeza do material, só corrigindo, só mostrando que o sujeito não conseguiu, uma leitura negativa desse sujeito, não é? Mas, ao contrário, a disciplina está pensada exatamente para que a gente trabalhe desta forma no cotidiano da escola. Bom, dito isso, gente, nós estamos em pouquinhos aqui, infelizmente. Eu gostaria de ver quem gostaria de abrir os trabalhos, de apresentar o seu jogo material, vai compartilhar a tela, de uma maneira bem informal, não precisa de nada, é muito formal. É só o momento mesmo da gente ver os trabalhos que vocês estão fazendo. Quem gostaria de começar? Flávio, tu? Pode Posso falar. começar? Eu vou tentar compartilhar aqui, posso? Claro, fique à vontade. Olha só. Está conseguindo. Tá? Vou... Está abrindo ainda, Flávia. Assim que tiver tudo aberto, eu te aviso. Ok, Está dizendo que você está apresentando sua tela, mas ainda não apareceu a tua tela. ok. Já compartilhei. Para mim aqui ainda não entrou. Para os outros colegas, porque às vezes a internet não está muito boa. Os outros, alguém está vendo a apresentação do Flávio? Ainda não. Eu acho que ainda está abrindo, Flávio. Posso tentar de novo. Eu acho que. Tá de novo. Qualquer coisa que tu não conseguir, eu te dou meu WhatsApp, tu manda para ele e eu apresento daqui. Agora abriu tua tela, tá? Mas tu ainda não colocaste o material, né? Tá abrindo só a tua tela. Ali embaixo tem vários ícones, aula de produção textual. Isso, eu já. Prof, vamos ver se vai aparecer para vocês. Eu já coloquei em tela para aparecer.
botei ali meu celular, se tu quiser me mandar por WhatsApp, eu acho que está demorando um pouquinho. Abriu, deu certo. Ah, que bom. Agora eu acho que tu mexeste ali no teu cursor e parou de... Mas vai permanecer agora. Vamos ver. Se esse voltar... Agora sim, ok. Então, colegas, o meu plano de aula, material, as figuras estão dispostas a apresentar através, tá? Rápido, então são alunos no fundamental. Eu vou abordar o gênero. Então nós temos aqui, direto no primeiro momento, nós temos aqui uma imagem do a cigarra. Então aí colocado aquela imagem, se eles já antes dessa, se alguém já tinha, né, se alguém já assistiu, vai perguntar se eles sabem o que é do fábula, uma introdução, mas eu vou colocar essa imagem aqui é porque eu quero que a fábula, após o conhecimento do que gênero fábula, pois o conteúdo aqui é a imagem do características de uma fábula, as estruturas de uma. A imagem está com. Aí estão conseguindo. Eu estou te ouvindo um pouco cortado, mas eu entendi que tu está trabalhando com a fábula, né? Ali aparece a tua imagem do grilo, né? E agora tem está aparecendo sobre o que é uma fábula para mim. Mas a tua fala estava meio cortada. E aí aos alunos para umas folhas na qual agora eu vou mostrar a imagem. Não é assim, é um jogo, prof. De repente, a palavra jogo foi criada assim, essa base desse sapo, duas caixinhas, cortes aqui, casa, cama, vários, são 4 folhas. Vai ser, os personagens serão colocados e os demais vivos serão elementos na outra. Os alunos dispostos, eles vão caixinha e da outra um elemento. Dois personagens, eles irão 4 irão com os elementos terminar o vão fazer usando aqueles elementos colados, eles poderão terminar com a imaginação. Aí estão em dupla com o lado. Passar depois eles vão passar vão trocar o desenho do desenho para uma sobre aqueles e aqueles que desenvolveu e vice-versa. O desenho dele e o cenário todo, a fábula em si, que o aluno funciona. Então, as são recortadas iguais, os animais personagem em outro, vai irá retirar, ou seja, 2 elementos aleatórios. Posteriormente, cada ilustração, colando folha 4, desejarem para incrementar usando a sua imaginação. No terceiro momento, então, os alunos serão folhas entre si, cada um deve trocar com que não seja ser o que está do lado, haja uma maior e a ilustração
seja uma informação que não esteja acompanhando, feita a troca, cada fábula a partir da do colega, poderão trocar auxiliando um criativo, ou não o desenho um do trocar essa ideia. A escrita deverá ter passo a passo teórico no sobre, né, sobre ela tem que seguir do gênero para não. A escrita deve então apresentado nesse momento o professor na sala observando as duplas individualmente caso necessário. No momento após feita auxiliarão o professor colocação numa parede, tá? As que expostas vão dos e aí é isso, professor, eu sei que hoje, né? Então o meu é isso. Eu até posso não dizer se é muito um jogo, mas de repente de se criar através da e de, né? Tá. Flávio, olha só, infelizmente cortou muito o teu áudio. Eu acho que não só para mim, mas para os colegas também que eles colocaram ali no chat. Mas eu consegui entender que tu vai trabalhar com a fábula, tá? E eu acho isso muito válido, porque a gente resgatar alguns gêneros textuais, algumas coisas que a gente deixou de trabalhar na escola, né? Porque existe um certo preconceito, porque a fábula sempre trabalha com uma moral, né? Mas é importante trabalhar a fábula, assim como é importante a gente trabalhar os contos de fada com as crianças, principalmente as pequenas, que elas elaboram muitas questões a partir dos contos de fadas e da fábula também, né? A gente pode trabalhar a questão da moral mesmo, da construção moral da criança, não com certo e errado, mas a discussão de situações que se colocam ali no personagem. Então, eu achei bem interessante. Como tu disseste, eu acho que no final não é um jogo em si, mas é. Porque assim, a visão que a gente tem de jogo é só aquele que a gente joga o dadinho, que a gente faz a trilha, mas não necessariamente, né? É questão lúdica. A tua aula está bem lúdica, né? As crianças têm que participar ali quando elas escolhem um personagem, quando elas escolhem um cenário, quando elas escrevem, quando elas trocam os textos, que eu entendi que existe essa troca de texto de um e de outro, né? E depois a tua avaliação bem condizente, pelo que eu vi, né? Vendo se eles realmente conseguiram entrar dentro desse gênero textual fábula. E o que eu achei muito interessante é a diversificação. Tu usar também varal, né? Pelo que eu entendi, tu vai usar o varal, né? Ali no final, para eles socializarem. Eu acho que eu entendi bem. Se tu não conseguir dizer no áudio, tu me diz ali no chat. Era Foi mais bem isso. Foi bem isso, ótimo. Então, assim, eu achei o teu material bem elaborado, a tua sequência bem elaborada também, porque não é uma coisa solta, vamos escrever sobre, ler uma fábula e escrever sobre. Tem todo um trabalho de conversar sobre a fábula, de pensar no material, muito bem feito, muito bem elaborado. Eu sempre imagino o seguinte, Flávio, se eu estivesse nessa sala de aula, eu gostaria de participar. Então, a tua aula, para mim, é um convite à participação, né? Às vezes, eu, como supervisora de estágio, chegava em salas de aula, aquela questão mecânica, eu não tinha vontade de ficar na sala, quanto mais as crianças. Agora, com todo esse envolvimento, com esse material, elas sendo autoras, né? Pensando em cenário, pensando em personagens, eu tenho certeza que elas vão adorar a tua aula. Não sei se tu já és professor ou não ainda. Natureza uruguaiana e português tem um curso preparatório, concursos públicos, enfim, né? Essa parte eu me prendo matemática, então eu essa outra muito com a linguística, porque eu trabalho muito normativa no curso, mas eu sou empresa.
Ah, que bom. Então, eu entendi que tu trabalha no curso de formação. Eu estou traduzindo porque realmente, infelizmente, está bem cortado. Mas eu te agradeço muito, Flávio. Parabéns pelo teu trabalho. Não sei se algum colega gostaria de comentar, embora tenha ficado um pouquinho difícil o áudio, mas acho que a gente conseguiu entender o trabalho do Flávio, muito bem feito, muito bem construído. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então vamos ao próximo. Quem gostaria agora, depois do Flávio, por favor? Suelen, pode ser tudo. Ok, professora, eu vou colocar agora a apresentação pela guia da Bia. Perfeito. Bom, o meu plano de aula, eu pensei em algo que fosse acessível para todo mundo, né? Porque muitas vezes a gente pensa na elaboração e às vezes não tem muito recurso. Então, eu acredito que esse jogo que eu pensei, ele é bem acessível, pode ser feito com outros materiais alternativos, como impressão de folha, ou então o professor pode também fazer escrito manualmente. O plano de aula ele tem por objetivo realizar uma dinâmica de escrita criativa, incentivar os alunos a escrever de forma criativa e desenvolver diferentes gêneros textuais. Eu pensei dessa forma para que os alunos se sentissem à vontade para participar, né, da atividade, demonstrando diversas possibilidades de maneira de realizar uma escrita criativa. A temática dos textos ela pode ser livre, desde que esteja em concordância com o estilo indicado, com os dados, com o que vai ser sorteado ali através dos dados. Mais para frente eu vou explicar melhor. Seria feito em sala de aula, mas também pode ser feito no pátio da escola, se o professor quiser fazer, né? Mas aí teria que arrumar as cadeiras, o ambiente, né? Mas foi pensado primeiramente fazer na sala de aula. Se utilizaria papel, caneta, lápis da escrita e os dados podem ser impressos ou confeccionados, como eu tinha falado anteriormente, né? A gente vai iniciar arrumando o semicírculo e vamos explicar a dinâmica. Eu, no caso, estaria explicando para os alunos a dinâmica do jogo. Cada aluno vai rolar os dados ali, 2 dados, para definir o tipo de escrita que vai ser feito. Um dado ele vai ter se vai ser poema, conto, crônica, fábula, uma reportagem ou carta. O outro vai definir se vai ser horror, humor, romance, aventura, suspense, crime. E após a anotação, né, eles devem desenvolver essa escrita de produção textual. Os textos eles podem ser lidos e discutidos pela turma depois, se os alunos se sentirem à vontade. Para socializar também, a gente pode fazer posteriormente cartaz para ser exibido em sala de aula. A avaliação vai ser feita de forma qualitativa, levando em conta a participação dos alunos e o cumprimento da proposta da atividade. Então, eu desenvolvi ali, eu usei o Canva para desenvolver os dadinhos, né, com as instruções. E eu achei assim, eu pensei que essa seria uma forma bem simples, caso fique complicado, o professor tenha dificuldade de fazer, não tem como imprimir, ou eu não tenho habilidade para fazer, pode-se usar também dados e colocar, né, no quadro ali, correspondente a um poema, correspondente a 2, crônica, 3, e assim por diante.
Então, eu acho que é algo que pode ser bem aplicado. E, e eu pensei assim, uma forma de desenvolver de uma maneira criativa que eles viessem a se divertir e talvez fossem ser coisas inusitadas dali, coisas que eles não pensassem em escrever naturalmente, mas que através do jogo, né, eles abririam novas possibilidades para a escrita criativa deles. Seria isso. Tá, parabéns, Sueli, pela tua apresentação cuidadosa, gostei dos slides bem organizados. Ela é bem interessante. Eu só teria algumas observações, tá? Uhum, Assim, do ponto de vista de quem vai muito à escola e está uhum, acostumada a interagir com os alunos. Primeiro, é importante que anteriormente esse jogo ele já tenha passado por todos esses gêneros textuais. Ele já tem uhum, escrito poemas, contas, ele uhum, vai ter que ser um jogo feito assim, depois de um longo trabalho, ele não pode ser feito inicialmente. Eu vou dizer isso porque eu uhum. fui supervisionar um estágio no 5º ano e a aluna foi trabalhar poemas. Eles nunca tinham escrito um poema em toda a escolaridade deles, era 5º ano já. Né? Sim. Então, as poesias não eram do cotidiano. Isso é uma observação. A segunda Sim. observação, eu acho que funcionaria melhor o jogo. Ali tu colocaste como se fosse uma coisa individual, né? Ou tu pensaste em grupo? Olha, professora, eu tinha pensado em individual, Tá. mas talvez seja mais Individual interessante de outra forma. não vai funcionar Aham, direito. Eu vou te dizer por tá. quê. Imagina, eu sou uma criança X e eu sorteei fábula, tá? Aham, E aí, daqui a pouco, eu sorteei suspense. Então, eu tenho que escrever uma fábula com suspense ainda no meio do jogo. Então, aham, sempre a produção textual, ela exige, como diz, né, o próprio autor que a gente está trabalhando, né, o uhum, Geraldi, ela é inspiração, ela é criatividade, mas ela é principalmente trabalho. aham, Produzir dá trabalho. Produção textual dá trabalho. Né? A aham, gente mesmo, como eu, sim. atualmente, depois de tantos anos de ser aluna, ser professora, eu sou aluna também, de pós-graduação em tecnologias. E eu vejo quanto dá trabalho, porque a gente tem muitas tarefas e quanto cada escrita me exige, que eu já estou acostumada com artigos, com essas coisas todas. Então, eu sugeriria que eles ficassem em grupo, tá? Aham, Aí joga o grupo A, caiu crônica, tá? Aí uhum, joga os dois dados, né? Crônica de aventura, tá? O outro na. Tá? Então, por exemplo, a primeira rodada caiu isso, eles têm que escrever uma parte. Aí na segunda rodada tu pode botar outros desafios, né? sim, Um personagem X, entende? Então tu pode ir sim. colocando, depois eles apresentam. Porque senão, se for individual, eles não vão conseguir jogar e escrever, vai ficar um pouco cansativo, tá? Então talvez adaptando isso dê mais certo, tá? Tá bom. Mas eu gostei da tua questão de fazer ali a roleta no Canva, né? Isso poderia ser também um jogo digital, no WordWall. Aí sim, Uhum, ele passa a ser individual. Se tu fizer um jogo digital, ele pode ser individual. Tá? Daí vai aham. funcionar. Os colegas, por favor, comentários sobre o trabalho da Suelen. Ninguém quer comentar alguma coisa da colega? Ou dar uma sugestão? Eu quero, prof, para ela, achei muito, é muito boa, mesmo não passou pela minha cabeça para um tema, e achei muito legal. É, é bem envolvente, assim, o aluno vai ser aquela presa ali, né, aquela, não vai ficar, vai cair, o que ele vai, ideia, os meus parabéns e o capricho com que ela fez, muito bom. Isso aí. Cortou um pouquinho o áudio, mas a gente entendeu que está dando os parabéns à colega e à criatividade. Pode falar, Suelen. Obrigada, colega, pelo incentivo. Muito obrigada mesmo. Merece, está muito bom o trabalho. O Gerson colocou ali, eu faria a mesma pergunta.
como puxar o cotidiano do aluno, no mais achei muito criativo, né? Realmente, assim, na verdade, a gente até pode ter um quesito ali, pode ter mais um dado em questões envolvendo a escola, envolvendo sua casa, sabe? Pode colocar mais um dedinho, entendeu? Envolvendo um passeio de final de ano, envolvendo, quer dizer, então eles têm que criar o gênero e ainda tem que criar alguma coisa naquele local. Dá para fazer isso também, tá? Adaptar para essa questão. Pode ter mais um dado, dependendo do ano, né? For lá no sexto, sétimo, a gente pode colocar mais um dado ainda. Se forem menores, vai ficar um pouco complicado eles lidarem com várias variantes, tá? Contemplado, Gerson, quer dizer mais alguma coisa para falar? Tá, então vamos à próxima apresentação. Ele pode apresentar agora. Mauro, pode ser. Oi, boa noite, pessoal. Deixa eu começar aqui, então. A minha aula, então, é sobre produção de texto argumentativo e eu pensei essa atividade para alunos do terceiro ano do ensino médio. O objetivo geral seria fortalecer a habilidade argumentativa, tanto escrita quanto oral. E aí os objetivos específicos seriam, então, trazer para a sala de aula um assunto que estava bem na mídia, né, nos últimos dias, que era o evento da ONU, né, da COP27, e também relacionando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também da ONU, né, com a Agenda 2030. A ideia, então, era desenvolver um texto argumentativo, pensando nos leitores, né, nos ouvintes, os alunos pensarem num texto que vai ser escrito, vai ser lido por alguém, e eles também, né, poderem utilizar diferentes tipos de argumentos, né, trabalhar aí com a questão da autoridade, de ilustração, de lógica. Eles também, nessa atividade, poderiam utilizar, né, os conectivos para criar um texto coeso, né, e além disso também teria a oportunidade de participar de um debate, pensando em ações que poderiam, né, melhorar a questão climática, e isso também, né, está relacionado aí à questão da transformação social. E refletir sobre o uso da língua num contexto real, né, do dia a dia, de algo que eles ouvem na TV, veem na internet. A justificativa, então, seria, né, unir esse conteúdo programático do gênero argumentativo com o assunto em pauta na mídia, né, para promover a questão da criticidade dos alunos e também estimular o pensamento para soluções, quem sabe, né, para a transformação social. Aí ali os recursos seriam, né, projetor, internet. O jogo eu fiz no WordWall, uma roleta, mas eu coloquei num slide no Canva. Tem alguns vídeos e depois o básico que nós temos na escola, né, mesa, folha de papel, lápis, caneta. Aí no primeiro momento seria, né, estabelecer um contrato pedagógico com eles, informando que, né, como que vai ser estruturada essa aula, que primeiro seria a introdução do assunto, que eles trabalhariam, né, em equipe e que teria esse debate. E ressaltar, né, a importância da participação de todos. Aí antes teria um vídeo, né, para eles entenderem o que é a COP27, porque muitas vezes eles não se atentam a olhar, né, a pesquisar por vontade própria, né, de serem mais proativos de pesquisar sobre o assunto. Às vezes a gente vê até na TV e nem sabe o que é, né? Perguntar se eles já tinham ouvido falar sobre, se sim, aonde, né? Quem que promove esse evento, qual que é a razão desse evento existir, quem que são os países convidados. E aí, depois que eles tivessem uma noção do que é a COP27, né, então organizar esses alunos em grupos, né, para praticar o jogo.
Aí a ideia do jogo seria que cada grupo de estudantes seria uma delegação de algum país. E aí cada equipe teria que eleger um presidente e sortear um objetivo de desenvolvimento sustentável. E a partir disso produzir um texto argumentativo que seria depois proferido pelo presidente, né, pelo colega que eles escolhessem. Aí teria uma mesa de discussão, como a gente viu, né, no evento, a discussão entre figuras dos países. Só deixa eu compartilhar aqui a tela do jogo. Seria algo bem simples, né? Seria a roleta COP27. Agora é sua vez de representar nosso país em um discurso sobre o clima mundial. Aí eu peguei a imagem da identidade visual do evento. E aí depois teria primeiro a roleta para eles sortearem, né, que país cada grupo seria. Aí fiz pelo World Wall. E depois teria para sortear o objetivo que cada país teria que comentar dos objetivos sustentáveis, né? E aí depois só a finalização, né, para fechar o jogo, trazendo para eles a ideia, né, que argumentar é preciso, que é por meio dessa linguagem que a gente se torna crítico, que a gente promove a transformação social. E aí a ideia depois do jogo, né, depois que eles fizessem esse texto argumentativo em grupo, o presidente iria lá proferir o discurso e depois disso também eles iriam contar, né, o que eles acharam da experiência. E a ideia também é que depois essa aula tivesse continuidade numa próxima, para eles colocarem as ideias, misturarem as ideias de cada grupo e formarem um texto colaborativo, que seria como o acordo, né, que chegou o evento ao final, o que cada país se comprometeria a fazer para melhorar o clima. E aí os alunos seriam avaliados continuamente durante a aula. Seria isso. Maura, eu queria te dar os parabéns pela excelência do teu trabalho, pela apresentação aqui muito bem feita. O teu plano de aula já tinha me chamado a atenção lá, mas tem uma questão que eu não coloquei no teu feedback, nem do jogo, nem da tua aula, e que eu gostaria de enfatizar. Eu acho que tu deves, tá, escrever esse teu trabalho para alguma apresentação formal no CIEP do ano que vem, né? Se quiser, eu posso auxiliar, né? Posso te orientar nisso, né? Ou em algum evento que tu apresentes esse teu material. Ele está muito rico, né? O cuidado que tu tem, eu fico me imaginando já na sala de aula, né? Porque muitas vezes, com alunos maiores, a gente acaba entrando naquela coisa repetitiva, cansativa, que não é lúdica, que não é interessante, e esse plano está lúdico, né? Mesmo sendo ensino médio. E além de lúdico, a temática ela é essencial, né? Todos nós, né, professores, deveríamos falar sobre isso, né? A gente está num momento de urgência climática, num momento que a gente precisa falar sobre essas questões de meio ambiente, sobre todas essas questões, né? E tu falas muito bem, tu faz o planejamento muito bem feito. Uma coisa que me chamou muita atenção é um detalhe singelo do teu planejamento, mas vital. Quando a gente tem lá os pequenos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a gente sempre faz a rotina do dia, né? Quando chega lá nos maiores, muitas vezes a gente chega e começa a dar aula, eles não sabem nem bem o que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado. Tu faz ali aquela agenda, tu faz o roteiro da tua aula, tu comunica os alunos, tu envolve os alunos, né? Tu não só fala, mas mostra o vídeo, quer dizer, a roleta está muito, né, o material do jogo está muito bem preparado, e se não tivesse condições de ser o virtual, dá para fazer isso com um material simples, uma bandejinha, aquela de festa, já se faz um material que tu tens, que tu propusesse. Então, eu posso fazer tanto no jogo, né, normal de sala de aula, quanto no virtual. Então, está muito bem pensado e eu tenho só a te dar os parabéns, tá? Os outros colegas? Muito obrigada, prof. O Diego também está colocando ali muito legal, bacana, eu também achei muito bom.
Merece uma publicação, eu vou enfatizar isso, porque muitas vezes a gente não valoriza o que a gente faz. Planejar dá trabalho, é o principal de um professor, é o planejamento, tanto antes da aula quanto depois, refletindo o que funcionou, não funcionou, né, quando vocês estiverem docentes, tá? Então, eu parabenizo muito e encorajo a publicação, tá? Desculpa, mas minhas Depois conversamos, então, prof, que eu tenho interesse. Vamos publicar, tá? Não percam tempo, aproveitem a graduação. Quando tem bons trabalhos como esse, a gente tem que publicar, né? Muitas vezes, assim, a garganta tá horrível, desculpa, gente. Muitas vezes o que eu sinto um pouco falta, né, quando a gente está numa disciplina EAD, né, que na presencial a gente socializa mais, né? Então a gente vê e a gente incentiva para publicação. Então esses momentos que você socializa são super importantes. A gente percebe os trabalhos que precisam ser publicados ou que merecem até um artigo, né? Que pode virar um artigo. Um artigo, que a gente tem muitos artigos teóricos e poucos da prática, né? Mostrando para o professor, dando as ideias para o professor. Então, isso seria muito interessante. O próximo que gostaria de apresentar, não tem problema, Patrícia, tá? As apresentações, seja bem-vindo. Já foi o Flávio, a Suelen e a Maura, mas vai ficar gravado. Quem gostaria de apresentar agora? O Gerson, ele está sem o microfone, tá, gente? Por isso que ele não vai apresentar hoje. Então, faltaria a Beatriz e o Diego, né? Qual dos dois gostaria agora? Pode ser, Beatriz. Fique à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Eu vou fazer o uso do microfone da colega, porque o meu aparelho não tem microfone. Então, eu vou estar usando, vai estar parecendo que é ela que está falando aqui, mas sou eu que estou falando, tá bom? Também. Tá aparecendo para vocês? Sim. Bom, como vocês sabem, né, o plano de ensino dessa primeira unidade é voltada para a produção textual. Então, eu pensei numa escrita coletiva e escolhi uma escrita criativa para essa escrita coletiva, para encorajar os alunos a escreverem coisas que, né, não escreveriam normalmente, e também usar da criatividade deles. Então, eu vou estar avaliando, através da atividade, se eles conseguem identificar e reproduzir os elementos do gênero textual conto dentro dessa escrita criativa. A justificativa da forma que eu escolhi para escolher essa metodologia é que o sorteio dos elementos para a escrita de um conto pode incentivar a criatividade dos alunos e também descontrair, né? É uma produção textual que não tem aquela coisa tão engessada. A temática vai ser definida por um sorteio, pode ser realizada em sala de aula, e os recursos são bem simples, são papéis para o sorteio, que a gente pode escrever à mão ou pode imprimir uma caixa, uma lata ou uma sacola para colocar esses papéis, e depois o papel e caneta para escrever. A avaliação vai ser feita analisando, né, a capacidade dos alunos de reproduzir o gênero conto e como eles vão incorporar os elementos sorteados dentro desse modelinho de texto. Então, para começar, a gente vai dividir a turma em grupos de 3 ou 4 indivíduos. Cada grupo vai elaborar um conto em conjunto e os elementos desse conto vão ser sorteados. Depois a gente vai fazer uma análise desses contos e vai conferir se eles conseguiram adicionar todos os elementos e se eles apresentam os elementos que definem o gênero conto.
Então, isso seria feito depois de uma sequência didática, né? Primeiro a gente teria que estudar o gênero conto, ia ter que ler vários contos para depois eles terem essa atividade onde eles vão construir o próprio conto. Então, o sorteio vai funcionar assim. Primeiro a gente sorteia o protagonista, que vai ser uma pessoa com uma profissão ou função específica. Depois a gente vai sortear se essa história vai ser uma história de romance, de suspense, de crime, de aventura, ficção científica, o que for. E depois vai ser sorteado o ambiente em que essa história vai se passar. Então, pode ser uma história de romance que vai se passar numa padaria. Pode ser uma história de crime que vai se passar numa escola. Então, é para dar uma variada no que vai acontecer nessa história. Depois, a gente vai sortear um elemento aleatório para estar presente no texto. Então, esse elemento aleatório, ele pode estar disposto em cena, ou ele pode ser citado por um dos personagens. Aí, o material para o sorteio, eu coloquei em quadradinhos, né, para ser impressos, mas eles também podem ser escritos no papel e depois cortados, né. Então, ali, a gente tem os personagens, a gente tem profissões bem diferenciadas, temos ali um mágico, temos um eletricista, temos babá, médico. No ambiente, a gente vê ali que tem festa, tem hospital, tem consultório, tem a própria rua, tem uma farmácia, uma igreja, um restaurante. Ali nos elementos aleatórios tem desde papel até carregador, celular, violão, um xarope, uma escova. E no tipo da história, a gente tem ali romance, suspense, ação, comédia, ficção científica, comédia romântica, crime, aventura, fantasia, drama, infantil e horror. Aí eu dupliquei ali para caber numa folha todos os quadradinhos e essa última folha que são dos tipos da história tá duplicado porque é limitado, né, o número de gêneros. Então tá duplicado ali para poder pegar mais de uma vez. Então, pode ser que mais de uma pessoa pegue romance, mais de uma pessoa pegue aventura. E essa foi a minha ideia, pessoal. Uhum. Parabéns, Beatriz, assim, a tua ideia está muito criativa. A gente vê materiais simples, né? Porque às vezes assim, a gente pensa, né, no cotidiano lá da escola, às vezes tem professores que têm 3 turnos de trabalho, né? Então, o horário para planejar, infelizmente, ele é muito reduzido, né? E muitas vezes o professor não tem tempo, né? Eu já fiz essa estratégia com trilhas, né? Com a mesma proposta com trilhas para crianças menores, né? Mas isso te demanda um tempo que tu tem que produzir a trilha, que tu tem que pensar, né? Assim, essa forma que tu sugeriste, eu achei muito interessante, porque não tem tanto recurso para o professor produzir, mas tem muito trabalho dos alunos na produção textual, né? E é exatamente isso que a gente quer que aconteça. Eu só te sugeriria, porque eu fiquei imaginando as produções que vão surgir em cada grupo, né? Que também eles pudessem aliar outra linguagem, que além de produzir o texto por escrito, eles pudessem fazer isso em ilustrações. Seria muito interessante eles poderem desenhar o que está acontecendo também. Na hora de apresentar, isso vai chamar muito a atenção, né? Dos elementos. Até porque a gente sabe que, por exemplo, num grupo, 4 pessoas, sempre tem aquelas pessoas que gostam mais da função de estar escrevendo, outros vão dizendo oralmente, alguém vai registrando, e sempre tem aquele que gosta mais de desenhar, então a gente pode aliar para que ninguém fique parado, né? Porque na hora de fazer o trabalho em grupo, que todos estejam trabalhando ao mesmo tempo. Então seria essa a minha sugestão, mas o seu trabalho está muito bom, Beatriz. Tá? Muito obrigada, prof. E eu adorei a sugestão da ilustração. É realmente uma ótima ideia. Sabe que eu aprendi isso, na verdade, na prática, com crianças. Eu sempre tive as turmas, aquelas consideradas turmas difíceis da escola. Então, a diretora já vinha dizendo para mim, Silvana, esta turma é para ti, né?
Então, sempre vinha aquelas crianças, nós temos ali hiperativo, nós temos isso, aquela mania que a escola tem de classificar, eu sou totalmente contra, né? Mas vinham essas classificações e o que eu percebia? Realmente essas crianças demandavam um planejamento em que elas estivessem muito envolvidas, porque na medida que um aluno não estava ali escrevendo e estava sem nenhuma atividade para fazer, ele estava tirando papel no outro, estava incomodando, estava andando, né? E na medida que todos tinham algo a fazer, né? Eu vou fazer as bordas do papel para apresentar lá na frente, né? Até a apresentação, cuidado com a apresentação, eu percebi que as crianças todas se envolviam, cada um no que tinha mais facilidade, e a gente via realmente um trabalho em grupo. Senão sempre tinha um ou dois trabalhando e o resto, né, parado. Então, isso foi uma coisa bem da coisa da prática, de tu aprender a sempre ver como todos podem estar envolvidos nas várias linguagens que a gente pode trabalhar, né? Não só na escrita, até na oral, porque quando sempre tinha um que ia ler o texto, né? Ou às vezes eles dividiam o texto para leitura. Então, treinar essa leitura em voz alta, enquanto uns estavam terminando de ilustrar, os outros estavam treinando para a apresentação. Porque a gente não nasce sabendo muito apresentar ou falar em público, né? Muitas vezes os alunos chegam à graduação ainda tímidos, com medo de falar em público. Então, a gente tem que trabalhar isso lá com os nossos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, tá? Algum colega comentando a apresentação da Beatriz? Não? Bom, então, próximo colega que vai apresentar hoje, mais alguém? Bom, pelo que eu entendi, Patrícia, pode falar. Oi, prof, tudo bem, colegas? E eu posso apresentar o meu, prof? Pode? Eu vou tentar compartilhar, tá? Tá. Só um minutinho. Dá para enxergar agora? Abriu. Uhum. Abriu, tá. Prof, colegas, essa é a próxima aula que eu vou dar no meu estágio, tá? Que bom. Na terça-feira. É uma sequência didática do dia da terça para quarta, tá? Bom, o tópico escolhido foi HQ, é uma história em quadrinhos, que eu vou levar para eles. E também vou falar um pouquinho sobre mangá, porque a gente fez um questionário diagnóstico antes de começar o estágio e eles sugeriram trabalhar, então, com HQ e mangá, tá bom? Então, o meu público-alvo são alunos da escola Eduardo Vargas, são alunos de língua portuguesa do Ensino Fundamental 2. É turma 81, é o 8º ano, e eles são 14 estudantes, muito espertos e interessantes, e variam entre 13 e 15 anos. Então, eu vou pular já ali para o objetivo e depois já vou passar para o desenvolvimento, tá? Porque eu estou no meu expediente de trabalho. Pode. Tá, o objetivo principal, então, conhecer o gênero narrativo, né? HQ, história em quadrinho, promover a leitura criativa e revisar o ensino gramatical de onomatopeia e sinais de pontuação. Por quê? Porque depois de eu apresentar o HQ, depois que eu sugerir uma leitura de HQ, eles vão construir a sua própria história em quadrinho. Então, que há necessidade da gente revisar, né, onomatopeia e sinais de pontuação para construir depois, né, seu próprio texto, usar os balões, usar as figuras, enfim.
o que envolve, né, as histórias em quadrinhos. Tá bom? Então, desenvolver a escrita criativa por meio da elaboração de HQ. O desenvolvimento, então. Primeiro, eu vou apresentar o tema, tá, pessoal? Eu trago algumas indagações à turma para começar o assunto, né? O que seria uma HQ, quais as características, como eles me sugeriram para trabalhar HQ, eu vou puxar da fala deles, né? Eles devem ter lido já. Então, vou explorar os personagens, a descrição física e psicológica de alguns personagens que eles conheçam. Se eles ficarem muito tímidos, daí eu puxo esses mais famosos, Turma da Mônica, Naruto, que é um exemplo de mangá. Enfim, estou passando ali. E eu selecionei um vídeo explicativo do YouTube, que é bem legal, assim. Ela explica bem direitinho do que se trata o HQ. E o mangá também. Aí depois, pessoal, na terça-feira, que é outro dia de aula, eu vou dar para eles impresso uma história em quadrinhos do Turma da Mônica Jovem, uma história bem legal. Foi a última publicação do Turma da Mônica Jovem. O Mestre do Sonho se chama. É bem interessante. Ela é uma história que trata sobre o consumismo. É bem legal. Aí depois, então, eu parto para um diálogo aberto, né? Que a gente vai tratar sobre a mensagem do texto. Então, primeiro, partindo do concreto, que eu aprendi isso nas aulas aqui. Primeiro é concreto, né? O tempo, qual é o tempo, espaço, personagens, enredo. E depois para o abstrato, qual seria a mensagem da história e se ela tem relação com o nosso cotidiano. Enfim, eu posso sugerir mais leituras, que eu coloquei um link para mostrar para eles que há mais leituras online gratuitas. E como tema de casa, para eles trazerem gibis também para a aula, o que eles gostam, né? Para compartilhar. Tá? E depois, então, vai ser a proposta deles construírem seus próprios HQs, né? Suas próprias histórias. A primeira etapa é eles fazerem rascunho, né? Planejar primeiro. Escrever, eu vou fornecer folha branca para eles fazerem tipo um rascunho da história. E depois disso, sim, a gente pode ir lá para o computador, para o Canva. Na verdade, eles têm Chromebooks lá na escola. Então, eu vou sugerir para que eles transformem essa história que está no papel para o Canva. Eu já andei fuxicando lá no Canva e tenho modelinhos de histórias em quadrinhos, assim, pelo menos os balões, as figuras prontas. Então, facilita, né? Porque o tempo escolar, ele se torna, às vezes, bem resumido, né? Bem curto. Enfim, então eu vou fazer essa proposta. Quem quiser ir para o Chromebook e transformar no Canva, faz. Se não, a pessoa pode fazer tipo passar limpo, né? Fazer, então, a sua história final, bem elaborada, e me entregar no papel. Tá bom? Deixa eu ver, eu acho que era isso. Ah, e por fim, eles adoram, tipo, uma concorrência. Quem tiver a melhor história vai ganhar um prêmio. Daí eu vou pedir a ajuda da professora regente para a gente escolher a melhor história, da turma e da professora. Na verdade, o prêmio vai ser a revista que eu comprei da Turma da Mônica, daí eu vou passar para eles, e para eles também se trocarem em sala depois, né? Ler, passa para o que se interessa. Prof, colegas, era isso. Muito obrigada. Meus parabéns, Patrícia. O teu trabalho já me chamou atenção quando eu olhei lá muito, ele está muito bem organizado, né? É uma temática muito adequada para esse ano, ciclo, né? Tu usas vários recursos, eu achei muito interessante mesmo. Eu só faria uma inversão,
tá? Eu sugiro para a próxima prática, eu começaria já com as histórias, pedindo para eles levarem as revistas, os mangás que eles tivessem, para dali tu puxar as tuas questões, as observações que eles observassem ali, socializassem, já de início, né? E não depois. Eu começaria por aí, tá? Eu acho que vai ficar mais interessante. E depois que eles produzirem lá a sua HQ, que eles possam socializar. Ou a impressa, que tu disse que eles podem fazer lá, né? Ou tu pode criar uma página do Facebook ou do Instagram da turma e eles colocarem todas, né, que foram produzidas, para que eles possam ler ou ver uma das outras. Ou se isso for muito difícil, então eles podem escolher, por exemplo, uma por grupo, né? Se tu quer uma competição entre eles, eu acho que premiar apenas um eu acho sempre mais complicado, tá? Então, o prêmio pode ser para a turma toda que vai ganhar a história que vai circular entre eles, e talvez ali em grupos, o prêmio para o grupo, o que elaborou a melhor, na opinião do grupo, né? Pode ser a sua história reproduzida num papel pardo grande, vai para o mural, entendeu? Como autor da melhor história do grupo. Então, tu sempre vai estar incentivando que mais pessoas tenham essa chance. Não fique só com um. A gente sabe que nessa idade eles são muito competitivos. Isso é normal. Mas a gente sempre tem que incentivar que outros, porque tem sempre aqueles mais tímidos, aqueles que não conseguem nunca ganhar o prêmio. Então, a gente sempre tem que pensar nesses também, tá? Pode falar, Patrícia, querido. Não, tá tudo registrado aqui. Tá. E agora Colegas, tá joia. Obrigada pelas sugestões. colegas, alguma sugestão para a Patrícia, algum comentário? Eu também acho que eles vão amar, Mauro, o trabalho da Patrícia. É muito interessante mesmo. A escolha do tema, tudo interessante. Algum outro colega vai apresentar hoje, gente? Ou já foram todos? Eu sei que o Gerson vai ser na próxima aula, dia 14/12, que vai apresentar. O Diego vai ser nessa aula ou na próxima, Diego? Eu acho que não ficou muito bom o meu plano, professora. Se a senhora quiser, eu posso até mostrar agora. Vamos ver, porque assim, ó, eu acho que o objetivo não é ele ficou excelente, nós estamos nos construindo docentes, certo? Então, essa interação vai até te ajudar. De repente, tu pode acrescentar alguma coisa, alguma sugestão e qualificar o teu plano, tá? Porque, assim, vocês observaram que eu não faço aquela avaliação, entregou, tá pronto e a nota tá dada. Vocês podem ir qualificando, tá? E colocando ali no Moodle sempre aquela questão da avaliação processual, tá? Já apareceu? Apareceu. Esse plano de aula que eu fiz, ele envolve várias coisas, né? Ele envolve produzir um texto, desenvolver um texto do gênero discursivo reportagem, mas não ficar só nisso. Eu optei por eles interagirem o tempo todo, interacionismo. Então, eu tenho TEDx no contexto da sala de aula, de forma inter e transdisciplinar. Eles também terem contato com o professor de biologia, desenvolver a expressão oral também, e é voltado para os alunos do 7º ano. A primeira aula, eu gosto muito de filme, de cinema. Então, a primeira aula, eu pensei em trazer um filme. Eu venho de uma cidade que não tem cinema, e aqui a atividade cultural é muito difícil. Então, eu pensei em trazer um filme para tentar despertar o interesse neles. Porque muitas vezes você quer trabalhar um assunto, não sabe como agir, e esse filme, o Avatar, ele traz uma mensagem ambiental. Então, os recursos utilizados vai ser o filme. Eu não vou
exibir o filme inteiro, né? Ou eu vou editar ele, ou eu vou conseguir já um filme editado, porque ele é um filme grande. Utilizar também o laboratório de informática e um livro que eu achei bastante interessante, que é da Unesco, de 2017, na internet, Vamos Cuidar do Brasil. E também, se eles tiverem, utilizar os próprios celulares deles. A justificativa parte da necessidade de conscientizar os alunos sobre a importância da educação ambiental e despertar um pouco mais a questão da humanidade, zelo com as futuras gerações e colocar isso num texto jornalístico. Então, a primeira aula vai ser a exibição do filme. Após, quando o filme terminar, aí vai ser estimulado o que eles sentiram, né? Assistir aquele filme. Qual que é a mensagem? Será que eles entenderam a mensagem? O que está acontecendo com o meio ambiente que desperta que esses cineastas façam esse tipo de filme? O objetivo é que os alunos expressarem o que sentiram, assistir o filme, registrando um pequeno texto de no máximo 2 parágrafos. Isso é só para introduzir, né? Isso daí já dura uma aula toda. Depois, na segunda aula, aí a gente já começa com a questão de formar os grupos e introduzir o texto jornalístico, né? O texto da reportagem e explicar do que se trata o trabalho. Formar grupos de 5 integrantes, elaborar em conjunto um texto discursivo reportagem e gravar um podcast de no máximo 10 minutos em que cada integrante do grupo deverá falar, fazer uma postagem na internet numa página de circulação local. Aí eu vou disponibilizar o capítulo 2 desse livro, que tem 10 páginas, que fala sobre a participação que a gente pode ter através dos muros da escola, né? Olhando nosso entorno, esses são imagens do capítulo. O que tem, né? Quais são os problemas ambientais que tem ao redor da gente que a gente não consegue perceber muitas vezes? A partir daí eu vou mostrar como é que eu quero que o podcast seja redigido, né? Eu vou gravar um podcast de reportagem sobre esse capítulo que eu selecionei. E a tarefa de casa é que eles se reúnam para poder pesquisar mais materiais. Então, a partir daí, a gente vai ter a escrita com a ajuda do professor de biologia, eles vão começar a produzir esse texto jornalístico, e aí eu vou introduzir esse jogo que se chama Caixa do Conhecimento, que é uma caixa de papelão em que a gente tem recortes de uma resenha crítica do filme Avatar, vários parágrafos de resenha crítica, e eles vão ter que tentar descobrir qual é a resenha, né? Cada grupo. Aí eles vão escrever a reportagem, né? Com materiais em mãos, cada grupo vai elaborar um texto em formato de gênero discursivo reportagem. A primeira formalidade referente à função que o texto vai desempenhar em relação à função ouvinte, ou seja, eu vou fazer um breve resumo do que eles têm de como que é, né, esse gênero. E, por fim, a gravação vai ser em sala de aula, eles vão gravar e na sala de aula mesmo a gente já vai editar, formar, agrupar tudo em um arquivo só e tentar buscá-lo numa página, divulgar na página da escola, ou numa página de circulação local, tentar divulgar, né? Esse texto jornalístico. É isso. Bom, Diego, eu acho que tu não teria o mínimo motivo de não achar interessante. Teu planejamento está muito, muito bom. Tá?
A única observação que eu faria é que ele não é para 5 aulas, no mínimo 10 aulas. Tu já fosse muito além do que eu pedi um plano de aula, fez o plano quase para um mês de trabalho. Então, está muito bom, está muito criativo, está muito condizente com a realidade. Eu acho que é bem interessante a gente trabalhar filmes, tá? Principalmente fazendo questões para eles observarem no filme, né? A gente pode trabalhar com ele inteiro, sim, com os maiores, os menores que têm menos tempo de permanência ali, mas com os maiores dá para trabalhar em 2 aulas, não tem problema nenhum, direcionando algumas questões. Esse filme é lindo, então é uma obra que vale a pena ser contemplada, né? Traz um assunto muito importante para o nosso momento, né? Então, eu indico fortemente que usem filmes, sim, que usem animações, né? É muito importante, ainda mais para o aluno de hoje em dia, que está sempre no YouTube, sempre vendo coisas, então a gente vai estar aproveitando isso, e se na tua cidade não existe esse acesso, uma das, digamos assim, os compromissos da escola é o acesso à cultura, né? E filme é cultura, né? Então, eu achei muito interessante, e eu vou fazer a mesma indicação que eu fiz para a Maura, que é de publicação, procurar o CIEP, ou procurar alguma forma de publicar o teu trabalho. Ele está muito bem elaborado, tá? Então, não teria nenhum motivo para tu ficares sem vontade de apresentar. Eu acho que tu deves apresentar, e está bem apresentado também. Muito bem apresentado. Alguém mais gostaria de fazer comentário do trabalho do Diego? Não, gente. Alguma sugestão para o colega? Achei bem interessante o trabalho dele. Isso? Bom, então, eu vou encerrando aqui a nossa aula de hoje, né? Eu agradeço muito a participação, né? Foi muito interessante, ó, a Sueli está colocando a questão do podcast, eu também achei fantástico, porque é uma linguagem atual, né? E agora, para elaborar um podcast, ali tu colocaste uma aula. A última vez que eu elaborei um podcast com os alunos, eu fiquei 4 aulas para fazer isso. Então, tens aí material para vários dias de trabalho. Todas as apresentações estavam muito boas da noite de hoje. Eu acho que elas cumpriram o nosso objetivo, que é socializar e qualificar, né, os nossos trabalhos aqui, né, expor para qualificar, né. As nossas próximas aulas, a apresentação também terão esse objetivo, então lá no dia 14 de dezembro, e depois lá em janeiro, tá? Então, quem não pôde apresentar hoje também terá essa oportunidade. A aula está gravada para que as pessoas possam também acompanhar, tá? Eu gostaria que quem pudesse abrir a sua câmera, abrisse para a gente fazer uma foto da nossa noite, quem ficou, quem pode. Eu vou fazer uma fotinho ali e depois eu vou encerrar a nossa aula. Agradecer a todos. Eu vou parar a gravação e vou, então, fazer a nossa foto.